Oi, gente, estou eu de novo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os testes de inteligência. E antes de começar a falar dos testes de inteligência, eu gostaria de falar para vocês que, assim, os testes de inteligência, eles existem vários tipos, na verdade, de testes de inteligência, e eles avaliam várias instâncias. Segundo Gartner, que ele é um psicólogo, nós temos 7 tipos diferentes de inteligência. E elas são a inteligência linguística, musical, espacial. Então, nós temos vários tipos de inteligência, certo? Então, cada teste vai ter o seu propósito. Então, você não pode, por exemplo, pensar que o teste de QI ele vai abordar tudo, todos os tipos de inteligência. Não, não é assim, tá bom? Antes, só falar isso um pouco antes de começar a aula em si. Ok, perfeito. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os testes de inteligência em si. Eu escolhi os testes de inteligência que são mais utilizados no Brasil e são mais utilizados no mundo inteiro. Ok, então o primeiro teste de inteligência, os primeiros testes de inteligência parecidos com o que a gente tem nos dias atuais, foram formulados pelo psicólogo francês Alfred Binet, no final do século XIX. Nessa época, em 1881, a França, o governo francês, ele fez uma lei para que todas as crianças fossem escolarizadas, aprendessem na escola, porque muitas crianças aprendiam em casa e aí todas as crianças passaram a estudar na escola. Então, vários alunos que tinham algum déficit ou tinham dificuldade de aprendizagem, ou alunos que eram, não sei, prodígios, eles todos iam estudar no mesmo lugar. E aí o governo francês pediu para o Binet para ele criar um teste para que fosse possível detectar as crianças que tinham mais dificuldade e que elas iam ser prejudicadas no currículo escolar normal. Para formular esse teste, o Binet ele contou com a ajuda do Théophile Simon, que também é um psicólogo francês, e foi desenvolvida uma escala de itens deste teste, e esses itens eles iam aumentando de dificuldade, e eles eram característicos, por exemplo, assim, eles iam simulando mudanças de inteligência conforme a gente vai envelhecendo. Então, tipo assim, se você consegue acertar uma questão. Não sei, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, 2 mais 2 é uma questão bem fácil que a gente aprende quando a gente é bem criança. Mas aí, por exemplo, multiplicação, aí já é um teste mais difícil que a gente aprende quando a gente tem, sei lá, os nossos 5 anos, por aí. Então, vai seguindo essa cronologia enquanto a gente vai crescendo. E um conceito muito importante é o conceito de idade mental para esses testes. É, quanto mais quanto mais questões você acerta, maior é a sua idade mental. E quanto maior, então, você conseguia acertar itens conforme essa questão com essa questão cronológica. E também a questão da idade cronológica é importante, que seria a idade que você realmente tem. Por exemplo, eu tenho 19 anos, é a minha idade cronológica. Nessas tarefas, o Binet colocou tarefas que exigiam habilidade de raciocínio e solução de problemas, e achou que as habilidades motoras e perceptivas não eram tão apropriadas para esse teste, o que é considerável, já que esses testes eram feitos para que fosse entendido se a criança tinha alguma dificuldade escolar. Esse teste tem uma aplicação muito fácil e geralmente é eficiente, só que essa escala tem alguns problemas. As pessoas veem alguns problemas nessa escala porque ela só fornece esse atraso desse progresso determinado em número de anos. Mas, quando você tem um atraso mais novo, é diferente do que quando você tem um atraso quando você é mais velho, porque a importância do atraso é maior quando a criança é mais nova. Então, tem esses problemas neste teste.
O próximo teste que a gente vai falar é o teste de Stanford-Binet, que é um teste adaptado pelo Louis Terman, para que fosse aplicados para alunos americanos. E esse teste foi adaptado na Universidade de Stanford, dos Estados Unidos. Ele usa os itens desenvolvidos pelo teste de Binet-Simon, mas ele também tem uma padronização e uma administração melhor nessa questão do desenvolvimento das normas de nível e idade, que nem por conta dessa questão que ele inseriu o QI. Mas o que é esse QI? O QI, ele expressa a inteligência como uma razão entre a idade mental e a idade cronológica. Então, a gente pode perceber também que a questão da idade mental é muito importante também nesse teste. E também da mesma forma que a idade mental no teste de Binet-Simon, ele é feito a partir da quantidade de questões que você acerta. Aqui no Stanford-Binet é a mesma coisa. Aí, para você calcular o QI, como eu já falei, né, é a idade mental sobre a idade cronológica e você multiplica por 100 só para ser um número completo. E aí a gente tem como que essa inteligência ela é dividida. Quando você tem um QI maior que 140, você é um gênio, com entre 140 e 120 a inteligência é superior, aí muito superior, na verdade, de 120 a 110 é superior, e as pessoas que estão na média, geralmente, está entre 110 e 90, 115, 90, por aí. Ok. O próximo, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre o que esse teste mede. O teste de QI, ele mede o raciocínio verbal, o raciocínio visual abstrato, raciocínio quantitativo e a memória de curto prazo. Então, esse teste, como eu já falei, né, ele mede algumas capacidades de inteligência específicas. Então, não quer dizer que, caso você tenha um QI menor do que outra pessoa, você vai ser um fracasso profissionalmente ou você vai ser um sucesso. Porque nós temos essa grande diferença das inteligências. A gente só está falando, nesse caso do teste QI, dessas habilidades em específico. E aqui eu deixei uma tabelinha para vocês entenderem melhor a questão dos tipos de inteligência que são... Opa, desculpa, gente. Que são estudados no teste de QI, tá bom? Agora falando um pouquinho sobre a escala de Wechsler. Essa escala ela foi formulada porque o autor ele via que esses outros testes, como o de Stanford-Binet ou de Binet-Simon, eles dependiam muito da habilidade linguística, e isso não era muito proveitoso para testar em adultos. Então, ele formou a escala de inteligência Wechsler para adultos, que é a WISE, que tem dois pontos principais, que seria a escala verbal e a escala de execução. E na escala de execução, você precisa manipular e organizar cubos, figuras e outros materiais. Além disso, o Wechsler também formulou, depois da WISE, ele formulou a escala de inteligência Wechsler para crianças, que é a WISC. A escala de Wechsler é interessante porque ela fornece pontuações para cada subteste. Então, o examinador ele pode ter uma ideia mais clara dos pontos intelectuais fortes e fracos do indivíduo, para ter um diagnóstico melhor. Então, por exemplo, caso tenha alguma divergência entre as pontuações verbais e de execução, o examinador vai procurar os problemas específicos de aprendizagem ou de deficiência de leitura, de limitações de linguagem, ou algo assim. Porque a pessoa consegue ter um bom desenvolvimento no verbal, mas na execução tem algum problema. No Brasil, as versões que são mais utilizadas são a WISC 4, que é voltada para crianças e adolescentes, a WISE 3, que é voltada para adultos, e a WASI, que é uma versão mais encurtada e demanda menos tempo. Nas escalas de WISC e WISE,
nós temos vários subtestes, então a gente pode ter uma avaliação bem geral, e o que é muito bom, né? Porque você tem vários aspectos que você pode perceber se há algum problema ou se tem algum, por exemplo, se é muito boa naquele aspecto. E os aspectos que a gente tem no Whisky no Wise são processamento visoespacial, linguagem, memória de trabalho, velocidade de processamento, enfim. E o WISE é uma versão mais simples, então que você faz em menos tempo. Agora, falando um pouquinho sobre os que eu encontrei que são utilizados bastante aqui no Brasil, a gente vai falar do teste de inteligência geral não verbal, que é o TIG-NV, e também sobre o teste DFH, que é o próximo, que é teste do desenho da figura humana. O teste de inteligência geral não verbal, ele tem o objetivo de testar essa questão da inteligência não verbal, e também ele é capaz de entender ele tem essa análise neuropsicológica. Então, você consegue identificar os raciocínios que estão errados e os processamentos que estão envolvidos nesses raciocínios. Ele pode ser feito de forma individual ou coletiva, e essa última forma, a coletiva, ela tem por finalidade fins de seleção, que possibilita, então, uma classificação dos sujeitos em termos de percentil ou de QI. E ele pode ser utilizado para pessoas entre 10 a 79 anos. Então, isso é bem interessante, porque ele tem um espectro bem grande das pessoas que podem fazer esse teste. Já o teste do desenho da figura humana, ele tem principalmente a aplicação em crianças, porque se trata de uma tarefa não verbal, mais lúdica, porque é um desenho, e é feito em contexto clínico. Ele também diminui o comportamento ansioso, porque a criança não vai estar percebendo que ela está sendo testada, mas sim que ela está apenas desenhando, então esse caráter lúdico é muito importante. E esse teste, ele é utilizado para avaliar processos cognitivos, emocionais e também questões de personalidade. No cognitivo, a gente entende o desenho como uma medida de avaliação do desenvolvimento cognitivo, obviamente. E isso é dado por meio da pontuação de presença e da qualidade do desenho. Aqui a gente tem um exemplo desse teste feito, tá bom? Na avaliação psicológica, não, na avaliação da personalidade, a gente tem que o desenho, ele manifesta os aspectos inconscientes e expressivos da criança, e na terceira perspectiva, que é emotiva, a gente tem esse teste, o DFH, como uma técnica de revelar aspectos de relações interpessoais e a relação com o ambiente também. No aspecto emocional, é muito interessante a gente perceber que esse teste ele é muito utilizado para tentar observar a agressividade infantil. A agressividade infantil é uma coisa bem frequente em crianças, né? E geralmente está associado com outras dificuldades, como a intolerância à frustração, ansiedade e impulsividade. Alguns autores desenvolveram sistemas para fazer os scores desses testes, para ver se a criança tem realmente essa questão da agressividade infantil. Um deles foi o Van Hilton, que ele fez principalmente para desenvolver o teste, esses scores, para crianças com suspeita de abuso sexual. E alguns critérios para observar se existia essa questão era se a linha era pesada, se os desenhos eram grandes, se tinha muita assimetria entre os membros, presença de dentes, entre outros. Além disso, não, um momentinho, gente. Outros autores também observaram outras questões que podem auxiliar para observar se essa criança vai ter agressividade infantil, como o Hopkins, que ele descreve que olhos estrábicos, que é, como eu falei na aula anterior, que são mais laterais, e dentes também têm essa característica da questão da agressividade infantil.
E é muito importante a gente mencionar que a agressividade infantil, quanto antes você avalia, o quanto antes você percebe que essa criança tem essa questão, melhor, porque a agressividade infantil vai trazer problemas futuros para a criança. Vai gerar problemas de desajuste social, ela pode evadir a escola, ela pode fazer uso de substâncias ilícitas, pode ter comportamentos delinquentes, antissociais. Então, é bem importante essa questão de você entender se a criança tem agressividade infantil quanto antes. Então foi isso, gente. Essa é uma aula bem curtinha. Eu trouxe os principais testes e espero que vocês tenham entendido. Essas foram as referências usadas para formular a aula. E muito obrigada pela atenção mais uma vez. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato pelo mesmo e-mail que foi disponibilizado na aula passada. E é isso. Muito obrigada pela atenção, gente.